magnífico reitor, meu presidente, demais autoridades, professores, colegas, familiares, amigos, caros formandos. Não tenho palavras para agradecer a honra de ter sido escolhido como paraninfo nessa primeira cerimônia conjunta de formatura dos médicos residentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. São quase 200 de residentes de nossa instituição que se diplomam essa noite, representando mais de 40 diferentes especialidades. Fui estudante, médico residente e também presidente da Merecpa. Hoje sou professor, chefe de serviço da oncologia, tudo dentro dessa maravilhosa instituição. Conheço, como muitos dos meus colegas professores, cada canto desse hospital, com o olhar de quem já viveu parte do seu passado, vive o seu presente e pode até antecipar o nosso futuro de grandes realizações. A despeito das dificuldades no país, nos próximos anos, creio que nossa instituição crescerá de forma impressionante. Somos hoje um verdadeiro canteiro de obras. Nossa área física quase duplicará e nos engajaremos cada vez mais na busca de inovação, sonho cultivado com especial zelo pela atual direção. Um dia desses, professor Amarílio, eu resolvi espiar as reformas do anfiteatro Carlos César Albuquerque e do auditório José Baldi. Caminhei por entre os blocos de concreto e lembrei-me dos momentos inesquecíveis que vivemos ali. Não sei se os formandos tiveram o privilégio de conhecer o professor Albuquerque, que dá o nome ao nosso anfiteatro. Albuquerque presidiu nosso hospital com tamanho dinamismo que chegou ao cargo de ministro da Saúde. O professor José Baldi, que dá nome ao nosso maior auditório, foi um verdadeiro herói para mim, um modelo de médico que eu jamais esquecerei. Eu lembro de uma noite fria de inverno em que eu estava de plantão como residente no CTI e liguei para a casa do professor Baldi às 3 da manhã. Eu estava inseguro com o caso de uma paciente e resolvi pedir a sua opinião. Tratava-se de uma jovem muito humilde, alguém que ele nem conhecia. Baldi escutou-me com atenção e disse que deveríamos retirar imediatamente o líquido que comprimia seu coração. Perguntou-me se eu e o médico contratado nos sentíamos seguros em realizar o tal procedimento. Respondi que eu nunca fizera antes, e o médico contratado algumas vezes. Baldi entendeu rapidamente a minha mensagem, desligou o telefone e em 10 minutos adentrou o CTI, no meio da noite, trajando um casacão escuro que deixava ver na parte de baixo parte do pijama. Vestiu o avental, pôs a máscara e as luvas e cuidadosamente introduziu a agulha no tórax da paciente, removendo o líquido que ameaçava a vida daquela jovem. Aliviou seu sofrimento e foi para casa dormir novamente. Quase nem vi quando ele saiu. Esse era o professor Baldi, que dá o nome ao nosso maior auditório. No canteiro em frente à entrada principal de nosso prédio, há uma bela placa forjada em mármore negro e bronze. É um tributo ao grande professor Rubens Maciel. O presidente Amarílio Macedo Neto honrou-me pessoalmente com a responsabilidade de mandar prepará-la. Para uma tarefa de tamanha envergadura, busquei o auxílio do professor Carlos Gottschall, um de seus mais diletos discípulos, e autor de uma excelente biografia sobre a vida do professor. Rubens Maciel foi considerado a maior expressão da medicina gaúcha no século XX. Foi um grande educador, com um papel fundamental na estruturação de nosso hospital-escola. No prédio da Faculdade de Medicina, temos o auditório Mário Rigato, que vocês bem conhecem. Também um grande pesquisador e um dos maiores oradores que a medicina brasileira conheceu. Por suas mãos, cheguei à Academia Nacional de Medicina. Foi o primeiro professor de nossa escola a ter dedicação exclusiva à pesquisa e ao ensino. Seu nome é indissociável da luta contra o tabaco no Brasil. A sala de reuniões da administração central homenageia o professor Faraco, Eduardo Faraco, que foi também reitor de nossa universidade. Faraco revolucionou a cardiologia gaúcha, introduzindo em nosso meio os maiores avanços da terapêutica cardiológica de seu tempo. Sua visão inovadora foi decisiva para que o Hospital de Clínicas pudesse ter uma estrutura jurídica única entre os hospitais universitários brasileiros, vinculando-se ao Ministério da Educação, mas, ao mesmo tempo, mantendo autonomia administrativa. Durante a minha residência no hospital, eu lembro que havia professores que eu simplesmente idolatrava.
Eu imitava até a maneira de falar. É importante identificar modelos profissionais que nos servirão de referência ao longo da carreira. Eu tive vários deles. O professor Oli Lobato, por exemplo, foi um exemplo muito importante para mim. Tinha um jeito muito carinhoso de lidar com os pacientes. Parecia enxergar as pessoas por dentro. Lembro que logo que saiu o resultado do exame de seleção para a residência, no qual eu obtivera uma boa classificação, eu tomava um cafezinho meio solitário no bar em frente à Santa Casa. O professor Oli entrou, pediu um café e, ao ver-me, sorriu e veio em minha direção. Deu-me um forte abraço de cumprimentos e disse que havia visto a lista de aprovados do Clínicas. Aquele período havia sido muito difícil para mim. Eu andava meio confuso sobre o que fazer da vida. Não tinha certeza se queria mesmo ser médico ou tentar, quem sabe, o curso de letras ou a escola de música. Quando o professor Oli me abraçou e deu-me parabéns, acho que não reagi como ele imaginava. Ele retornou ao seu cantinho e terminou o café. Ao sair do bar, ele se despediu, passou a mão em minha cabeça carinhosamente e pôs um papelzinho no meu bolso. Não vou esquecer nunca isso. Disse que era o meu presente por ter me classificado muito bem na residência. Eu deixei o bar logo depois, com a mão no bolso, nervoso, apertando o tal papelzinho que o professor Oli me dera. Sentei-me na Praça Dom Feliciano e olhei o papel. Não havia palavras, apenas um número de telefone. Liguei para o tal número no mesmo dia. Era do professor Rogério Aguiar, da psiquiatria. Durante o ano seguinte, o professor Aguiar me ajudou a colocar o afeto e os pensamentos nos seus devidos lugares. Mas o papelzinho do professor Oli Lobato foi definitivo para me reconduzir à felicidade. E cá estou eu aqui hoje, médico, professor, marido da Leonor, pai de 2 filhos maravilhosos, futuro vovô, homenageado pelos residentes. Mas sem deixar para trás o meu desejo de escrever, que faço de vez em quando, e meu piano, que não deixo nunca de tocar. Mas residência médica, como vocês sabem, meus queridos formandos, não é somente paz e alegria. Havia professores, por exemplo, que nós residentes implicávamos um pouco. Os formandos sabem exatamente a que me refiro. Sempre há um ou outro professor que os residentes elegem como suas potenciais vítimas. Havia um, em especial no meu tempo de residência, que eu desafiava seus conhecimentos médicos quase que diariamente. Dava-lhe sempre a entender que quem sabia medicina mesmo era eu, e não ele. Quanta pretensão minha. Mas a vida é cheia de surpresas. Próximo ao final da residência, decidi estudar na Inglaterra e fui selecionado para uma pós-graduação em Londres. Estava muito feliz. Quando tudo parecia resolvido para a viagem, recebi uma correspondência do exterior. Era o diretor do hospital onde eu iria em Londres, informando que faltava apenas uma formalidade, uma carta de recomendação fornecida por um docente de minha instituição. O inglês informava que veria com muito bons olhos se a recomendação fosse assinada, adivinhem por quem? Ele mesmo. Exatamente o professor Nadine, que eu perturbava diariamente a paciência. Dizia a correspondência que ele era um excelente profissional, muito admirado pelos ingleses, quem diria, não é? E que sua passagem por Londres, anos antes, deixara a melhor das impressões. Que erro de avaliação o meu, não é? Quando li aquilo, eu quis me jogar do 13º andar do Hospital de Clínicas. E como eu faria para pedir a tal carta justamente para ele, que eu infernizara durante 2 anos inteiros de residência? Mas não teve jeito. Eu queria ir para Londres e tive de procurá-lo. Ao chegar em seu consultório, eu era outra pessoa, irreconhecível, angelical, e com uma humildade que nunca imaginei que tivesse. Saibam os senhores que ele foi extremamente generoso comigo. Disse que faria a carta com muito prazer, que estudar em Londres seria uma grande experiência para mim, a instituição era fantástica, eu aprenderia muito por lá. Para aumentar minha culpa, ele deu-me até o telefone de uma senhora, sua amiga, que me ajudaria a encontrar um apartamento próximo ao hospital. Sua carta de recomendação destacava minhas grandes qualidades, que eu não sei de onde ele tirou, dedicava aí num parágrafo extra, que eu nunca entendi se era ou não ironia, sobre o meu espírito crítico e desafiador. Em resumo, a vida dá boas rasteiras em nossa onipotência, e de onde menos se espera, pode sim vir uma mão amiga.
Uma outra história ótima de médico residente, que tive no Hospital de Clínicas, fala de um rapaz muito interessante que veio do Nordeste. Era um verdadeiro cavalheiro, educadíssimo, com um português impecável, cultíssimo, adorava música clássica. Um dia, durante a residência, ele procurou-me para pedir licença para sair um pouco mais cedo do hospital, 2 tardes por semana, com a justificativa de que necessitava, professor Alceu, estudar russo. Dizia-se um exímio jogador de xadrez, mas via-se limitado pelo fato de que tudo praticamente que vinha sobre xadrez do exterior era no idioma de Dostoiévski, professor Fernando. Eu achei a sua argumentação muito interessante e resolvi atender o seu pedido. Quando comentei o fato com alguns colegas, professores, eles fizeram graça achando que a história era simplesmente uma artimanha dele para sair mais cedo do hospital. Mas minha intuição dizia que o rapaz era sério. Dei-lhe então a permissão para ir às tais aulas de russo. Um belo dia, eu entrava no CTI do Hospital Moinhos de Vento, quando avistei um grupo de médicos às voltas com uma senhora idosa, que parecia não entender o que eles diziam. Reconheci meu antigo colega de residência, Dr. Rogério Bueno Tovar, que me disse tratar-se de uma senhora de sobrenome russo, que aparentemente teria perdido a memória recente. Não atendia aos comandos mais simples. Perguntavam se sentia dor, falta de ar, ou se estava desconfortável, e ela permanecia imóvel, olhando fixamente para a equipe. Vendo o inusitado da situação e o sobrenome russo, lembrei-me do meu querido residente e não resisti. Disse ao Tovar que eu poderia resolver o impasse imediatamente. Telefonei para o Hospital de Clínicas e solicitei que o meu médico residente tomasse um táxi e viesse em meu socorro. 15 minutos depois, ele já estava no CTI, aguardando instruções. Expliquei-lhe o caso e ele prontamente se aproximou do leito do paciente, encheu o peito, como quem fosse recitar um poema de Pushkin, e passou a emitir uns sons estranhos, algo como Tropopov, Porov. Ela respondeu imediatamente com um sorriso, Topov. Ele perguntou, Paparov, Popov? Ela respondeu, Parov. Ele foi novamente à carga, Pororov, e ela devolveu, Torov. Ele sorriu, olhou em minha direção e disse, fique tranquilo, professor Gilberto, a paciente sente-se muito bem, sem dor, sem falta de ar ou qualquer desconforto. Algo mais que eu possa ajudá-lo? Eu respondi que estava tudo perfeito. E olhei para a turma do Tovar com ar de triunfo, e eles ficaram boquiabertos com o que haviam visto. O Clínicas possuía, em seu quadro de residentes, pessoas que falavam até russo. Essa história mostra a importância de seguir a intuição e dar crédito a quem merece, sobretudo vocês, residentes. Faço agora uma homenagem especial, para completar, às mães dos médicos residentes. Há alguns anos, eu me preparava para um congresso internacional no Rio de Janeiro e 2 dias antes o coordenador do evento telefonou-me desesperado, dizendo que 2 palestrantes haviam cancelado a participação na última hora. Ele pedia que eu o ajudasse a encontrar substitutos. Eu disse que não se preocupasse, eu resolveria o caso. Destacaria 2 médicos residentes de nosso serviço de oncologia para dar as palestras. Ambos haviam participado comigo em um projeto que abordava exatamente os mesmos temas que seriam discutidos. Dei-lhe a garantia de que a delegação gaúcha daria conta do desafio sem nenhuma dificuldade. Eles eram realmente ótimos, os 2 residentes. Um de Passo Fundo e o outro de Camaquã. Como imaginei, eles se saíram muito bem nas palestras. Falei que estava tudo maravilhoso e que eu tomara a liberdade de fotografá-los em plena conferência. Solicitei o endereço de suas respectivas progenitoras, algumas devem estar aqui, dos residentes, para enviar a rica documentação fotográfica que eu fizera do evento. Como mães, elas ficariam muito orgulhosas dos seus filhos. Os 2 não se entusiasmaram muito com a ideia. Disseram que não era necessário que eu não me incomodasse. Mas, por minha conta, pedi que minha secretária enviasse as fotografias para as mamães. Algumas semanas depois, os 2 residentes adentram meu gabinete com um sorriso aberto nos lábios, cada qual trazendo nas mãos um recorte de jornal. Eram manchetes da imprensa de suas cidades. Na primeira página do jornal de Passo Fundo, dizia oncologista passofundense brilha em evento internacional. No jornal de Camaquã, vinha estampado na primeira página, médico camaquense é destaque da oncologia mundial. Não há melhor assessoria de imprensa que a própria mãe do residente. Nessas breves palavras, meus queridos, eu espero ter mostrado aos senhores a importância de termos bons modelos profissionais.
Sigam os grandes mestres, tentem ser como eles. Sejam éticos, competentes e, sobretudo, seres humanos generosos. Quis também lembrá-los que podemos cometer injustiças fazendo juízo precipitado sobre a capacidade ou talento alheio. Sejam cuidadosos e humildes. Lembrem-se da história da carta de recomendação para estudar em Londres. Meu residente que realmente aprendera russo é um exemplo de como é importante confiar em nossa intuição e dar oportunidade de crescimento aos outros. O amor das mães que trataram de divulgar no jornal de suas cidades o sucesso de seus filhos não precisa de nenhuma explicação adicional. Nossos residentes sabem muito bem o que representam os pais e a família para terem chegado onde chegaram. Mas, afinal, o que significa um diploma de residência médica com o selo do Hospital de Clínicas? Os senhores já pensaram? Eu afirmo, na presença de todos os senhores e senhoras, que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos melhores hospitais universitários da América Latina. E explico por quê. Eu conheço praticamente quase todos os hospitais universitários do nosso continente. Quase nenhum se compara ao nosso. Temos um corpo docente de alto nível nas mais variadas áreas, com experiência internacional e vocacionados para assistência, ensino e pesquisa. Mas não em 2 ou 3 especialidades, em mais de 40. Há alguns anos, recebemos como convidado do Serviço de Oncologia o professor Andrew Schally, Prêmio Nobel de Medicina. O professor Schally disse que nunca imaginara existir um hospital universitário público como o nosso na América Latina. Meus queridos formandos, tenham muito orgulho do que hoje conquistaram. Amanhã, ao saírem em busca de novas oportunidades, verão o que vale o diploma de residência médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Por nossos corredores, não esqueçam, passaram grandes nomes da medicina brasileira. Honrem a nossa tradição. Respeitem essa nossa história tão linda e rica. Boa sorte a todos e sejam muito felizes.